Olá, telespectador, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã deste sábado, dia 3 de maio de 2025. Olá, Sara Raquel. Olá, Oceni Lopes. E a gente começa mostrando para você a capa da Folha de São Paulo. Manchete de hoje da Folha é o assunto nacional, porque ontem à noite o ministro da Previdência, Carlos Lupe, pediu demissão do cargo. Diz assim a manchete: INSS, queda de ministro de Lula tensiona a relação tumultuada entre o PDT de Ciro Gomes e o PT, Partido dos Trabalhadores. Outras matérias sobre o mesmo assunto. Pedetistas veem desprestígio junto ao presidente Lula em meio à demissão de Carlos Lupe após investigações de fraude no INSS. Fora do governo e com mancha no currículo, Carlos Lupe se prepara para apagar incêndios no PDT. Ele, que é presidente nacional da agremiação. Quem é Volney Queiroz, novo ministro da Previdência? Ex-ministro Carlos Lupe esvaziou competências e isolou Volney Queiroz, que estava atuando como secretário executivo da pasta. Quem diz isso são servidores do órgão. Entenda como funciona a fraude no INSS. No carrossel de imagens em destaque na capa da Folha de São Paulo, a primeira é sobre o centro de São Paulo, capital repaginada. E esta foto de cima é esse mesmo prédio da foto de baixo. Aqui, ó, com várias colagens e uma poluição visual. E nesta de baixo com uma imagem mais limpa. E diz assim, a legenda desta foto: dessas fotos, centro de São Paulo aposta em retrofit e mudança do centro administrativo do governo. Região pode se beneficiar de incentivos fiscais da prefeitura. Segunda foto com segunda matéria é sobre a sucessão no Vaticano. Robert Sara é a aposta conservadora para primeiro Papa Negro da Igreja Católica. O cardeal da Guiné-Bissau tem posições opostas às de Francisco em pautas sociais. Ainda sucessão no Vaticano. O midiático italiano Matteo Zuppi é cardeal mais à esquerda entre papáveis. Arcebispo de Bolonha é a favor de bênção a divorciados e LGBTQI+, e também a favor do fim do celibato. O celibato é um dos 3 votos que os sacerdotes fazem quando vão se ordenar padre. O celibato, que são pobreza, castidade e obediência. E o celibato é a castidade. Os padres fazem voto de não casar. Eles não podem casar e nem ter relações sexuais. E por último, ela apareceu, a cantora Lady Gaga, surge em Copacabana, foi ontem por volta de 8 horas da noite. Ela saiu do hotel, do Copacabana Palace,
para ensaio antes do mega show deste sábado, lá na praia de Copacabana. E quando ela saiu, empolgou os fãs com uma prévia do show. Sobre o governo do estado de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, a Folha de São Paulo traz uma matéria neste sábado, dizendo que o governador Tarcísio repete o poder judiciário com penduricalhos e os procuradores do estado de São Paulo quintuplicam 5 vezes mais um extra, categoria de elite do funcionalismo público estadual, tem disparada de repasses em contraste com o discurso de austeridade do governador paulista. A Folha de São Paulo e também o Estadão usam muito essa expressão, essa palavra penduricalho. Penduricalho é todo aquele dinheiro extra que o servidor público recebe fora do teto, o teto máximo de remuneração do servidor. Hoje no Brasil, um servidor público só pode ganhar até R$46 mil. Esse dinheiro é o tanto que um ministro do Supremo Tribunal Federal ganha. Mas, para ganhar mais do que o teto, o serviço público inventa uma palavra que chama os penduricalhos, né? É a palavra usada pela Folha de São Paulo e pelo Estadão, que são subterfúgios, que são um jeitinho brasileiro para a pessoa ganhar por mês mais do que os 46 mil, usando outros nomes, não chama salário, chama reparação, chama restituição, chama outros nomes extra para não chamar salário, porque se chamar salário, incorre no teto salarial. Então, toda essa gama de dinheiro fora do salário, ele chama de penduricalhos. É uma maneira de driblar a lei. Governo Lula. Lula avalia se veta trecho de lei que é criticado por seu impacto na transparência dos salários. Na coluna da jornalista Mônica Bergamo, matéria diz que Justiça manda a plataforma Meta, que é a dona do Facebook, é a dona do Instagram, é a dona do WhatsApp. Justiça manda a Meta passar por perícia para investigar possível vazamento de dados sensíveis. Na Folha Jus, o ex-presidente Collor de Mello pode receber parentes na sua mansão, na sua prisão domiciliar, mas precisará avisar caso ele precise sair para ir ao médico. Como ex-presidente, ele tem direito legal porque está na lei, de ter 2 carros oficiais pago pelo contribuinte. Todos os ex-presidentes têm direito a 2 carros pago pela presidência da República e tem direito a 8 assessores. Geralmente eles escolhem policiais federais para fazer a segurança dele e da família. Os 8 assessores e os 2 carros são pagos pelo governo federal. Os governadores de estado também têm esse privilégio. Aqui no Ceará, os governadores também têm direito, não a 8 assessores, mas um número menor. Eles têm direito a algumas regalias depois que deixam o cargo de governador. Uma matéria aqui na Folha de São Paulo de hoje, sábado, dia 3 de maio, com repercussão no Ceará.
empresa de um irmão do número 2 do Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente é comandado pela ministra Marina Silva, ela que é do partido Rede Sustentabilidade, pois um irmão do número 2 do Ministério venceu um leilão para gerenciar o Parque Nacional de Jericoacoara, que fica lá no município de Jijoca, aqui no Ceará. A companhia, que teve contrato com o ICMBio, ICMBio é o instituto responsável pelos parques em todo o Brasil. Essa companhia é de parente, e diz que não há impedimento legal para essa pessoa que tem influência no ministério ganhar esse leilão para administrar o Parque de Jericoacoara, onde fica a praia de Jericoacoara, né, e a lagoa de Jericoacoara, a vila de Jericoacoara. Quem fez essa denúncia semana passada aqui no estado do Ceará foi o deputado João Jaime. Foi para a tribuna, fez um discurso achando muito estranho que uma empresa de um irmão de número 2 do Ministério do Meio Ambiente ganhar uma licitação para explorar um parque, para ganhar dinheiro. João Jaime, deputado estadual João Jaime, fez essa denúncia na Assembleia Legislativa. Outra chamada de capa da Folha é sobre a violência em São Paulo. Distritos que possuem blocos de carnaval tiveram a explosão de furtos no mês de março. Secretaria da Segurança Pública afirma que a festa, mesmo assim, foi a mais segura dos últimos anos. Segurança Pública na Bahia. Bahia recusa projeto piloto do governo Lula para desocupar as áreas controladas pelas facções criminosas. O Estado, chefiado por Jerônimo Rodrigues, pelo governador Jerônimo Rodrigues, ele que é do PT, Partido dos Trabalhadores, não se convenceu da efetividade da medida planejada pelo governo federal. A cantora Lady Gaga, que canta neste sábado no Brasil, lá na praia de Copacabana, tenta recuperar a estranheza que fez sua fama de mãe monstro. Por isso que os fãs da Lady Gaga são chamados, numa expressão em inglês, de Little Monsters, pequenos monstros. O evento no Rio de Janeiro terá bloqueios de trânsito, metrô vai funcionar 24 horas e patrulhamento anti-tumulto, porque são esperadas 1.600.000 pessoas na praia de Copacabana para assistir o show de Lady Gaga. Outra matéria sobre o mesmo assunto. Show da cantora americana em Copacabana turbina vendas em hotéis, bares e supermercados. Só ficaram LGBTs. Internautas relatam êxodo gay para ver Lady Gaga. Para ler. Como o mega show de Lady Gaga movimenta a economia no Rio de Janeiro? Até aqui, oferta, picanha da Gaga. Curso de escrita.
o escritor Itamar Vieira Júnior diz assim: celular é o grande inimigo de quem escreve. Plataforma de streaming oferece aulas dadas por nomes de diferentes áreas. E essa plataforma, que é a Casa Folha, é do grupo Folha de São Paulo. Prêmio Empreendedor Social tem inscrições até segunda-feira. Edital da 21ª edição está em plataforma. Edição deste ano do Empreendedor Social entra no clima da COP30. Coluna Mônica Bergamo. Justiça Federal dá 15 dias para governo Lula apresentar plano sobre absorventes íntimos gratuitos. Deputado aciona a Procuradoria-Geral da República contra as cotas para trans na UFSCar. Cotado na seleção brasileira, o técnico Jorge Jesus deixa o time Al Hilal. Esse Al Hilal é o time que o Neymar jogava lá na Arábia Saudita. Delegado Olim tem o seu relógio Rolex roubado na Vila Olímpica em São Paulo. Sucessão do Papa movimenta milhões em casas de apostas na Itália. O príncipe Harry perde batalha na justiça para manter escolta pessoal. Temos aqui 3 matérias chamadas de capa da Folha de São Paulo. A primeira é sobre a guerra comercial provocada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E aqui a foto do Donald Trump cumprimentando o presidente Xi Jinping da China. China disposta a negociar com Trump e dados de emprego nos Estados Unidos levam a alta aos mercados. Bolsas americanas recuperam perdas causadas por anúncio de tarifaço há um mês. Ainda na área internacional, energia limpa. Narendra Modi celebra nova energia com a América Latina de olho no mineral lítio do Chile e da Bolívia. Ofensiva diplomática visa garantir minerais críticos para a transição energética. Ainda no caderno de economia, coluna Painel SA, alta na inflação e elevação dos juros tiram o apetite pelo consumo dos paulistanos. O índice de intenção de consumo das famílias apontou queda de 5,2% em um ano. Na editoria de política, a chamada de capa da Folha é para a política em São Paulo. A Assembleia, a ALEP, Assembleia Legislativa de São Paulo, e governo criam um grupo para tentar reduzir os vetos do governador Tarcísio de Freitas a matérias aprovadas pelos parlamentares, pelos deputados estaduais. Número recorde de vetos do governador a matérias legislativas incomoda os deputados. Caderno sobre saúde. Estrogênio, hormônio sexual, molda o cérebro durante toda a vida. Neurocientistas descobrem que doenças neurológicas podem ser afetadas por ele, o hormônio chamado estrogênio. O Guia Folha de hoje traz uma matéria sobre feira literária movimenta a rua do bairro do Bexiga neste fim de semana. Veja a programação e os convidados. Na Folhinha, que é um caderno para o público infantil,
tem um infográfico. Como é que os aviões que pesam até 560 toneladas voam? Explicando isso para as crianças. Como é que um avião pesando 560 toneladas, quer dizer, 560 mil quilos, voa? Eles recebem uma força e tanto do próprio ar. No caderno Mundo, caderno internacional, a Folha de São Paulo deste sábado traz duas matérias chamadas de capa. A primeira é sobre a sucessão do Vaticano. Como será a fumaça do conclave que vai eleger novo Papa na Capela Sistina? Essa matéria, porque ontem o Vaticano mandou instalar a chaminé por onde vai sair a fumaça. Se for branca, é porque o conclave elegeu o Papa. Se for preta, é porque o conclave ainda não conseguiu eleger o Papa sucessor de Francisco para comandar a Igreja Católica Apostólica Romana. O sistema mudou em 2005. Cardeais iniciam processo de escolha na próxima quarta-feira, dia 7 de maio. Conheça outra matéria. Conheça Clara Petacci, a amante de Mussolini, que foi fuzilada junto com o líder fascista na Itália. Claretta, como ela era conhecida, a Clara, foi a última amante do ditador italiano e seus diários revelaram detalhes íntimos do casal. Na editoria Cotidiano, temos uma matéria sobre a violência em São Paulo, na rodovia dos imigrantes. Câmeras flagram suspeitos espalhando cones para assaltar motoristas na rodovia. A ação durou poucos minutos antes da chegada da polícia e 3 carros furaram o bloqueio passando por cima dos cones. Outra matéria no caderno Cotidiano, agora sobre religiosidade. Igreja da Lagoinha atravessa crise espiritual ou disputa financeira? Após a aposentadoria do pastor Márcio Valadão, seus 3 filhos iniciam uma disputa feroz pela marca. Não só pela marca, como pelos bens da igreja. Porque lá quem mandava, quem manda, que era o dono, era o Márcio Valadão. Como ele saiu, agora os filhos querem continuar com a igreja da Lagoinha, mas está havendo uma disputa interna para quem comanda, para quem vai administrar os bens dessa igreja. E não só os bens, a marca, Igreja da Lagoinha. No caderno de ciência, a matéria é sobre Belém do Pará. Com trânsito caótico, Belém aposta em novas vias, geladões, BRT metropolitano, ciclovia e férias escolares para receber todos os representantes mundiais que virão para participar da COP30, que é a Conferência Internacional do Clima. Crescimento do número de carros nos últimos anos e frota antiga de ônibus afetam a circulação na capital do Pará. Na página de saúde, matéria dizendo que medicamento
poupa pacientes com câncer de cirurgias e também poupa os pacientes de terapias agressivas. Estuda mostra alternativa eficaz para tratar cânceres sem efeitos colaterais graves. As matérias mais lidas nas últimas horas aqui na Folha de São Paulo. A primeira é para um barraco na área de celebridade. A mais lida, ex-paniquete Ana Paula Leme, de 47 anos, é detida pela polícia pela terceira vez em 9 meses, por suspeita de desacato aos policiais. É a mais lida, é a que chama mais atenção dos leitores da Folha de São Paulo, é essa fofoca sobre a vida da ex-paniquete Ana Paula Leme. A segunda, mais lida, é o assunto do dia, é a manchete de todos os jornais de hoje do Brasil. Novo ministro da Previdência estava em reunião que teve alerta sobre os descontos indevidos no INSS, descontos no pagamento das aposentadorias aos aposentados e pensionistas do INSS. Terceira mais lida, matéria mais lida, OAB promete acionar a Corte Internacional se o ministro Cristiano Zanin mantiver a lacração. Essa lacração aí não é essa lacração de rede social, é lacrar, é colocar o celular dentro de sacos plásticos e guardar, e não deixar que as pessoas que forem assistir a sessão da primeira turma do Supremo da próxima vez, que eles são contra tomarem os celulares dos advogados, né, de defesa, colocarem dentro de um saco e deixarem ali e só pegarem quando saírem da sessão. Como fazem os estudantes que vão fazer a prova do Enem? Não pode usar o celular. O celular deixa na entrada, quando sai pega. Na sessão passada da primeira turma do Supremo, o ministro Zanin mandou confiscar todos os celulares dos que estavam na sala, no plenário, para que não houvesse advogados filmando ou fazendo selfie ou fazendo live durante a sessão da primeira turma. A OAB Nacional é contra e dizendo aqui nesta matéria, se isso se repetir, eles vão acionar a Corte Internacional, porque aqui no Brasil não tem mais onde recorrer, pois o Supremo Tribunal Federal é a última instância da justiça do Poder Judiciário no Brasil. Não tem mais para onde recorrer, só se for mesmo para uma corte internacional. A quarta matéria mais lida na Folha de São Paulo é sobre a morte da criança, atriz Milena Brandão. Ela nasceu agora em 2014 e morreu ontem. Morre Milena Brandão, atriz mirim do SBT, aos 11 anos, após paradas cardíacas. A menina nova, de 11 anos, morreu do coração. E por último, a quinta matéria mais lida da Folha de São Paulo é na área de política, dizendo que o senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, disse ganhar 57 mil reais, metade com venda de chocolates. Ele disse isso quando foi fazer o empréstimo para comprar uma mansão lá em Brasília por 6 milhões de reais. Nessa faixa de 6 ou 7 milhões de reais. Ele disse que só de venda de chocolate, por mês, ele ganha 57 mil, quase 60 mil reais por mês
Fora o salário dele de senador. Ele ganha vendendo chocolate. No caderno de cultura, que é o caderno ilustrada da Folha de São Paulo, nós temos aqui uma foto belíssima. É a escritora cearense Socorro Racioli. Hoje está aqui estampando o caderno, a capa do caderno ilustrada. Diz assim: Socorro Racioli chega a 200 mil livros vendidos e prepara romance. Próxima obra da autora do best-seller Oração para Desaparecer se chamará Delírio San Pedro. É o nome, ela já tem o título desse romance que ela já está escrevendo, que é a Socorro Racioli, escritora cearense, né, autora do best-seller. Foi o livro que ela mais vendeu, que é Oração para Desaparecer. Tem um livro dela também que está sendo muito procurado, é Cabeça de Santo. É sobre a cidade de Caridade, que fica aqui perto de Fortaleza, uns 100 quilômetros de Fortaleza, que fica também perto de Canindé. Lá é conhecido, Caridade é conhecido como a cidade do Santo Antônio sem cabeça, porque governos passados tentaram fazer uma estátua grande de Santo Antônio, que é padroeiro da cidade, fizeram o corpo da estátua, mas não conseguiram colocar a cabeça no corpo da estátua, porque era muito pesada. E como a estátua fica em cima de um morro, não teve como levar a cabeça, que foi construída embaixo do morro, para cima. Então ficou conhecida como o Santo Antônio sem cabeça. E baseado nessa história, a Socorro Racioli escreveu um livro. E o que assistir na multitela? Isso é indicação da Folha de São Paulo. Tem o filme O Conde de Monte Cristo e um trailer alemão. É a indicação da Folha deste sábado. No caderno F5, temos a foto da atriz mirim Milena Brandão, que morreu ontem em São Paulo aos 11 anos, após 12 paradas cardíacas. Ela era atriz mirim do SBT. Olha aqui ao lado a foto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele se vestiu de papa, ele mesmo, Donald Trump. O que diz aqui a legenda da foto? Donald Trump publica nas suas redes sociais uma imagem em que ele aparece, essa foto, vestido de como papa. Ele aqui com a mitra na cabeça, que é essa vestimenta, né? Chama de mitra. Só quem usa na Igreja Católica são os cardeais, os bispos. E ele, com a cara toda sisuda, é um humorista. Na área da moda, a atriz Marina Rui Barbosa será uma das maiores celebridades do mundo, diz revista internacional. Após viralizarem, mulheres defendem ter bebês reborn como hobby. Nós não somos doidas, diz a matéria. Sara Raquel, o que é que nós temos na capa do jornal O Estado de São Paulo? Bom, Oceli, neste sábado, dia 3 de maio, o Estado de São Paulo nos traz duas chamadas para este fim de semana. E o primeiro faz parte do caderno de cultura, Rubem Fonseca, inédito. Filha revela anotações e textos guardados pelo escritor que dizia não anotar
ou guardar textos. Já a segunda chamada é sobre economia. Êxito em Portugal com um sotaque brasileiro, de menor aprendiz a ícone publicitário. E a manchete de hoje é sobre política. Escândalo no Ministério da Previdência. Crise do INSS derruba Lupe. Lula escolhe sucessor a par de desvios. Sigla com 17 deputados e 3 senadores, o PDT mantém ministério. Os bilhões de reais descontados indevidamente de aposentados e pensionistas do INSS derrubaram Carlos Lupe, do partido PDT, do cargo de ministro da Previdência. Sob pressão, ele anunciou seu pedido de demissão em rede social ontem à tarde, sexta-feira. E o presidente Lula, então, convidou para o posto Volney Queiroz, secretário executivo da pasta, enquanto ocorriam os desvios. Queiroz participou de reunião em que Lupe foi alertado das irregularidades e o Planalto avaliou a permanência do ministro como insustentável, mesmo sob ameaça de afastamento do PDT do governo, porque a demissão de Alessandro Stefanuto da presidência do INSS e sua substituição por um procurador escolhido à revelia de Lupe não aliviaram a pressão. E a oposição já protocolou o pedido de abertura de CPI na Câmara. Em paralelo, os opositores articulam para a próxima semana um pedido de CPI mista com participação de senadores. Já que nesta imagem vai nos informar que a chaminé já está instalada à espera da fumaça branca. O equipamento, que está localizado no telhado da Capela Sistina, indicará se um novo Papa foi ou não escolhido no conclave que começa quarta-feira, dia 7 de maio. E no caderno de Economia e Negócios, sobre sistema financeiro, Banco da Amazônia do Governo Federal comprou do Master títulos sem garantia. Base investiu em letras financeiras sem cobertura do Fundo Garantidor de Créditos e diz ter seguido norma interna. E nesta entrevista em destaque do Estado de São Paulo é com a general da Guarda de Finanças, a Michele Carbone. A chefe da Direção de Investigação Antimáfia da Itália explica como que os criminosos eles atuam. E segundo ela, máfias recrutam no aplicativo TikTok e se aliam ao PCC. E o próximo destaque, com perfil falso de menina, suspeito de crimes sexuais contra 127 crianças de 9 a 13 anos, é preso no Rio Grande do Sul. E a polícia achou mais de 700 pastas com fotos de alvos de 5 estados, o que indica um número maior de vítimas. E para a prisão domiciliar, o Collor cumpre pena em cobertura de 9 milhões de reais. Liberdade de imprensa cai ao pior nível no mundo. E por último, partido político na mira. Inteligência alemã classifica a AfD como extrema-direita. Oceli, o que nós temos nas capas do jornal O Globo deste sábado? No jornal o Globo, Sara, nós temos no alto da capa uma matéria na coluna do Anselmo Góes sobre novela Malvado Favorito. O ator Alexandre Nero e seu vilão, isso na novela Vale Tudo, que provoca os desejos mais primitivos. Mas a manchete é o assunto do dia, internautas. É esta mudança no comando do Ministério da Previdência Social. Escândalo nas aposentadorias. Crise do INSS derruba Carlos Lupe e Lula promove o 02 a ministro. Diz assim o texto da manchete. 9 dias depois da operação da Polícia Federal e da CGU, da Controladoria Geral da União, que desarticulou um esquema de descontos indevidos no pagamento de aposentadorias do INSS, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, do PDT, pediu demissão do cargo.
depois que ele teve uma conversa ontem à tarde com o presidente Lula. Lupe estava sob pressão pela demora em atuar contra a fraude, que ocorria pelo menos desde 2019 e que foi objeto de denúncias ao próprio ministro Carlos Lupe em 2023, que foi o primeiro ano do governo Lula. O governo Lula foi eleito em 2022, em outubro de 2022, assumiu em 2023, pois logo no primeiro semestre de 2023, Carlos Lupe foi alertado por TCU, por CGU, que estava havendo descontos nas aposentadorias, descontos ilegais, indevidos, porque não tinha autorização dos aposentados. E esse dinheiro era enviado para associação isso, associação daquilo, sindicato daquilo, ligado aos aposentados. Só que eles não autorizaram esse desconto. Pouquinho desconto, não era grande, mas somando 5 milhões, 6 milhões de aposentados, dá uma boa cifra. O presidente Lula, ontem mesmo, nomeou em seu lugar, em lugar de Carlos Lupe, o até ontem secretário executivo da pasta, ou seja, o 02 de Carlos Lupe, ele que é Volney Queiroz, ex-deputado federal de Pernambuco, né, e do mesmo partido do que o ex-chefe, do mesmo partido, o PDT. O Volney Queiroz se filiou ao PDT quando tinha 20 anos de idade. Foi 6 vezes deputado federal pelo PDT. Tentou a 7ª vez, mas não conseguiu. O Volney Queiroz também participou da reunião do Conselho Nacional da Previdência em 2023, na qual uma conselheira denunciou o esquema de descontos indevidos nas folhas de aposentados e pensionistas. A crise já havia derrubado a cúpula do INSS, que tinha diretores acusados de receber dinheiro do principal operador da fraude. O nome dele era Careca do INSS. Era o apelido dele, desse operador que lavava o dinheiro. O governo Lula prometeu ressarcir quem sofreu descontos de forma indevida, mas ainda não sabe como fará essa devolução. Sobre o mesmo assunto, o governo federal chega à 11ª troca e a reforma ministerial não amplia o apoio político no Congresso Nacional. A queda de Carlos Lupe foi a 5ª mudança só neste ano de 2025, quando Lula pretendia fazer uma reforma ministerial que viabilizasse alianças políticas para as eleições de 2026, do próximo ano. As trocas de ministros até aqui, porém, têm sido mais marcadas pelas circunstâncias, como a suspeita de desvio de emendas por Juscelino Filho, do Ministério das Comunicações, e a essa circunstância que foi a crise do INSS. E não, essas mudanças não causadas para ampliar o apoio político de Lula no Congresso Nacional. Sobre o mesmo assunto, o Manuel Ventura faz uma análise aqui para o jornal Globo. Gestão terá problemas para cumprir promessa de devolver o dinheiro. Bagunça nos registros do INSS dificulta até saber o tamanho exato da fraude. Definir fonte de verbas para ressarcir os aposentados será outro imbróglio. A falta de destaque no jornal Globo é para promover o show de hoje, Rio em Noite de Gaga.
para delírio dos fãs que lotam a praia de Copacabana, a diva pop, enfim, desceu do hotel para passar o som, chama de passagem de som. É para testar o som, para ver se está tudo funcionando direitinho para o show de hoje à noite. Desceu do hotel para testar o som no super palco ontem à noite, foi por volta de 8 horas da noite. Com a cidade em ebulição, saiba tudo sobre o show de hoje à noite. E aqui, esta primeira é a cantora Lady Gaga e aqui atrás são os bailarinos do show. As várias facetas de uma diva camaleoa, que muda de cor. Esta outra foto, em azul, é a foto ontem, lá no teto da Capela Sistina, em Roma, no Vaticano, eram dois, aqui só tem uma, eram dois técnicos instalando a chaminé, e por essa chaminé é que vai sair a fumaça, branca ou preta. E diz assim a chamada de capa: Abemos chaminé. Vaticano instala no alto da Capela Sistina o equipamento por onde sairá a fumaça branca ao fim do conclave, que começa quarta-feira, dia 7. Também nessa mesma matéria, o Jornal Globo traz uma entrevista com Odilo Scherer. Ele diz: os tempos atuais pedem esforço. Cardeal de São Paulo e um eleitor no conclave, ele avalia desafios na escolha do novo Papa. Ele disse ainda para o jornal o Globo, para a jornalista Adriana Dias Lopes, que está lá em Roma acompanhando o conclave. Ele disse: o essencial da igreja não muda. Ainda chamada de capa do jornal Globo, a matéria na área internacional: China admite negociar redução de tarifas com os Estados Unidos. No primeiro sinal de distensão desde que Trump iniciou a guerra comercial, a Pequim, a capital da China, diz estar avaliando acenos recentes dos Estados Unidos para buscar saídas para a crise. E quem está estendendo a mão é os Estados Unidos. São os Estados Unidos. São os Estados Unidos porque só nesses primeiros 4 meses o PIB dos Estados Unidos deu uma quedinha pequena, 0,3%. Aí o Donald Trump já se assustou e já está querendo conversar com a China. Vamos reaver isso, vamos negociar. Trump quer cortar a verba de programas sociais e aumentar a verba para a defesa do país. Proposta orçamentária do presidente dos Estados Unidos tira 163 bilhões de dólares de áreas como saúde e educação e eleva os gastos com segurança pública, com as forças policiais nos Estados Unidos. Vamos ver o que é que o norte-americano vai dizer diante disso. Diminuir 163 bilhões de dólares para a educação e para a saúde. Estudos mapeiam razões para o consumo impulsivo ou consciente. Pesquisas traçam diferenças entre compras conscientes e compras impulsivas, que é tomadas pelo impulso, que apesar de associadas a emoções negativas, nem sempre são prejudiciais. Pode ser emoção negativa ou negativa. A pessoa muito alegre pode até comprar mais, ou então a pessoa muito triste pode comprar também para abater um pouco ali a tristeza, né?
E comprar é ter poder. E ter poder é muito bom. Dá satisfação pessoal. Eu posso comprar. Eu posso. É poder. É o poder de compra. Biodiversidade será servida nas mesas de negociações da COP30. COP30 será realizada em novembro, lá em Belém do Pará. Um dos chefes que vão criar os pratos para a Conferência do Clima em novembro é o Saulo Geningues. Ele quer tacacá, jambu e cacau no cardápio para seduzir os chefes de Estado pela boca, pela gastronomia, pelo paladar. E por último, uma matéria também aqui no segundo caderno, a matéria principal é o show de hoje da Lady Gaga, né? Mas também tem uma matéria sobre o velório de Nana Caymmi. Acalanto é uma música. Acalanto foi cantada na despedida de Nana Caymmi. No Teatro Municipal, velório da cantora reuniu nomes como Gilberto Gil, que foi ex-marido de Nana Caymmi. Inclusive, num gesto, ele deu um beijo na testa do corpo de Nana Caymmi e se emocionou no momento. Então, amigos e familiares estavam presentes e teve momentos de emoção, como quando sua sobrinha Alice cantou a música Acalanto que Dorival Caymmi fez para a filha. Sário, o que é que nós temos na capa do jornal Correio Brasiliense? Bom, Celinho, o Correio Brasiliense nos traz uma manchete que ainda é sobre o escândalo envolvendo o INSS. Fraude no Instituto derruba Lupe, mas PDT fica na Previdência. O pedido da demissão de Carlos Lupe, do Ministério da Previdência, foi mera formalidade. A saída dele estava definida pelo Palácio do Planalto, desde a avalanche de denúncias sobre o esquema de desvio de dinheiro de aposentados e pensionistas, por meio de descontos realizados por sindicatos e associações. O caso é investigado pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União. E as suspeitas de omissão do antigo comando do Instituto Nacional do Seguro Social, que estava sob o guarda-chuva de Lupe, e o esvaziamento da pasta com a indicação do novo presidente do INSS sem consulta ao agora ex-ministro, confirmou a fritura. E o novo ministro será Voney Queiroz, este que está em destaque à esquerda da imagem do PDT, mesmo partido também do Lupe. A escolha reduz riscos de uma crise do governo com a legenda. E aqui nos informa que 4,1 milhões de vítimas. Novo comando do INSS, presidido por Gilberto Valer Júnior, estima que esse seja o total de beneficiários lesados pelo esquema, ou seja, 4,1 milhões de pessoas. E uma reunião ontem estudou formas para devolução do dinheiro e o golpe pode chegar a 6,3 bilhões de reais. E mais abaixo também temos aqui o destaque da capa, a hora é de silêncio. Há 4 dias do conclave, os cardeais evitam comentários sobre a escolha do novo Papa e reuniões de congregações em Roma traçam os planos de cada corrente para definir o sucessor de Francisco. Enquanto isso, funcionários do Vaticano fazem preparativos. A chaminé de onde vai sair a fumaça branca, confirmando o futuro pontífice, foi instalada ontem, sexta-feira, como nós podemos observar aqui a chaminé. E os outros destaques: amigo de Francisco, Rabino exalta Papa. Casos de abuso são sombra no Vaticano. A Ásia mostra o seu candidato. De origem simples e popular em seu país, o filipino Luiz Antônio Tagle, de 67 anos, é bem cotado no conclave. Ele é chamado de Francisco Asiático, por ser brincalhão e até levar pessoas em situação de rua para jantar na sua própria casa.
Embrapa monta sua vitrine na COP30. Referência mundial na pesquisa agropecuária, a empresa brasileira vai exibir na Conferência do Clima, em Belém, 150 tecnologias para produção em sustentabilidade. A novidade foi apresentada ontem no CB.agro pela diretora executiva de negócios, Ana Euler. E o próximo destaque é sobre alívio. Aluna ganense da Universidade de Brasília aparece em São Paulo. E sobre rodoviária, faltam 20 dias para início da concessão. IPTU, primeira parcela vence de 12 a 16 de maio. E na editoria internacional de hoje, sinais de paz entre Trump e os chineses. Governo de Pequim indica que pode negociar novas taxas de comércio entre os países, mas exige o fim imediato do tarifaço dos Estados Unidos. Pós-feriado bom para dólar e B3. Moeda dos Estados Unidos fechou em queda a R$ 5,65, num dia considerado atípico. E a Bolsa de São Paulo teve alta de 0,05%. E por último, no caderno de versão em arte do Correio Brasiliense deste sábado, a apoteose de Lady Gaga. Copacabana será a maior pista de dança do mundo com o show que a cantora faz hoje. São esperadas mais de 1,5 milhão de pessoas e ela conheceu o palco ontem à noite na passagem de som. E agora eu convido o Oceli para apresentar os destaques da capa do jornal O Povo. Jornal Cearense O Povo, Sara e internautas. A manchete é o assunto do dia. Fraudes no INSS. Lupe deixa a Previdência e Lula indica número 2 da pasta para o cargo. A demissão acontece após escândalo dos descontos indevidos no INSS. A ala do partido de Lupe, o PDT, ameaçou romper com o governo, mas sigla segue no comando da Previdência Social com Volney Queiroz. Ele que era o secretário executivo, era o número 2 da pasta e agora continua como ministro da Previdência. O Volney Queiroz é ex-deputado estadual, ex-deputado federal de Pernambuco. Ele foi 6 vezes, era deputado até 2022. Em 2022 se candidatou, era o líder da oposição, se candidatou e não foi eleito para o 7º mandato consecutivo. E agora é o ministro da Previdência. Aqui uma foto colorida da cantora Lady Gaga. Após 13 anos, cantora retorna ao Brasil para show em Copacabana. E ontem à noite ela já deu ali uma palhinha aos fãs quando foi testar o som do palco. 2 fotos para ilustrar 2 matérias. Uma sobre a cidade de Fortaleza, o trânsito, a infraestrutura da cidade de Fortaleza, e outra sobre futebol. A primeira diz o seguinte: obras de requalificação da Praça Bárbara de Alencar, que fica na Avenida Heráclito Graça, devem ser entregues neste semestre, quer dizer, até o meio do ano. E a estátua de Bárbara de Alencar, que fica nessa praça, será reinstalada depois de concluída a obra. E a segunda é o jogo de ontem entre o time do Fortaleza e o time do São Paulo. Empate na Série A. O time do Fortaleza mostra evolução em campo, mas o 0-0 fora de casa com o São Paulo amplia a sequência sem vitórias do time do Leão. Ainda chamada de capa do jornal Cearense O Povo. A reportagem de hoje do jornal O Povo é sobre ali o Passeio Público, que é uma praça que fica no centro de Fortaleza, dizendo que há 200 anos atrás
mártires da Confederação do Equador eram executados. E foram executados naquela praça, foram fuzilados, era pena de morte mesmo, dois cearenses, o Padre Mororó e o Pessoa Anta. Inclusive, é nome de duas ruas, duas avenidas aqui em Fortaleza. Padre Mororó e Pessoa Anta foram fuzilados. E Padre Mororó, ele era jornalista. Ele escrevia no jornal do governo, onde se noticiavam as notícias daqui da província. Foram executados. E na hora, tem uma frase de Padre Mororó, que na hora que ele foi executado, ele disse assim: camaradas, apontou o dedo para o peito e disse assim: o alvo é aqui, para que eu não sinta muita dor. E mandou os soldados atirarem no peito dele. Por que eles foram mortos? Eles foram considerados subversivos, porque eram contra o Império e eles queriam que fosse implantado no Brasil uma república independente. Ora, quando o Império soube disso, mandou matar. É contra o governo, manda matar, pena de morte. Então, lá naquela praça, no centro de Fortaleza, passeio público, foram fuzilados Padre Mororó e Pessoa Anta. É a reportagem de hoje do jornal O Povo. No caderno de cidades, mortes no trânsito aumenta 17% em Fortaleza entre 2023 e o ano passado, 2024. Outra matéria, mais da metade do Ceará tem chuvas abaixo da média nos meses de fevereiro a abril. E no caderno de economia, a matéria dizendo que o consórcio Nordeste, que reúne os 9 governadores dos estados do Nordeste, pressiona o consórcio por conexões, principalmente elétricas, redes elétricas, de projetos com o hidrogênio verde, com a energia verde. Sara, o que é que nós temos de novidade no jornal Valor Econômico? Bom, Celi, o destaque de hoje no Valor Econômico é sobre a corrupção no INSS. Carlos Lupe pede demissão e Planalto anuncia Volney Queiroz na Previdência. Lupe deixa o governo na esteira da crise das fraudes bilionárias do INSS, como resultado da operação chamada Sem Desconto, conduzida pela CGU e pela Polícia Federal. Lupe sai do ministério, mas momento é grave para o governo. E o governo também calcula valor de ressarcimento a aposentados e pensionistas. E na sessão especial 25 anos do jornal Valor Econômico, decano da Corte, Gilmar, analisa principais mudanças no STF nos últimos 25 anos. E para o ministro, o Supremo tornou-se mais proativo no sentido de consolidar a Constituição. Também temos destaques aqui para o Judiciário. Flávio Bolsonaro disse ter renda mensal de R$ 57 mil, metade com chocolates ao fazer empréstimo. Números são citados nos autos de uma ação popular movida pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que questiona a legalidade do empréstimo. E Nunes Marques suspende decisão do TRE de São Paulo que afastou o prefeito de Barueri. E agora um destaque também para poderes. Dino cobra esclarecimentos sobre suposta quebra de acordo em relação a emendas. O ministro do STF afastou a tese usada por Sóstenes Cavalcante de que, por ele possuir imunidade parlamentar, não precisaria prestar esclarecimentos. Líder do PL usa a imunidade parlamentar para responder a Dino. E mesa diretora da Câmara pede suspensão de mandato de bolsonarista por ofender Gleisi Hoffmann. E outro destaque para a Câmara. Relator propõe congelar ação penal contra Ramagem. Moraes concede prisão domiciliar a Fernando Collor.
E sobre o boletim médico, Bolsonaro segue estável e ainda sem previsão de alta. E fraude em aposentadorias, Lula nomeia Gilberto Valle para a presidência do INSS. E o Valor Econômico também tem um destaque para uma análise. Queda de Lupe não blinda o governo. Nada há comprovado contra o ministro, mas a sua permanência comprometeria o esforço da base governista de impedir que o caso contamine a imagem já combalida do presidente Lula. Troca de Lupe por Voney é 6 por meia dúzia e não representa choque na gestão, dizem fontes. Lupe pediu demissão na tarde da sexta-feira ontem e teve seu sucessor, até então o secretário executivo do Ministério, anunciado minutos após o seu desligamento. E após o INSS, pé de meia entra na mira da CGU. O escândalo de corrupção no INSS mostra como a história se repete como uma tragédia. E por último, no segundo turno, todos se encontram, diz Kassab sobre divisão da direita em 2026. A afirmação foi feita em visita à AgriShow, principal feira agrícola do país, realizada em Ribeirão Preto. Nas páginas internas do jornal O Estado de São Paulo, nós temos como nota principal na coluna do Estadão o seguinte assunto: governo costura acordo para segurar PDT na base aliada após demissão de Carlos Lupe. A escolha do ex-deputado federal Volney Queiroz pelo presidente Lula para assumir o Ministério da Previdência faz parte de uma costura do governo para tentar segurar o PDT como aliado. Interlocutores do petista dizem que, além de ter sido o número 2 de Carlos Lupe na pasta, Volney é muito orgânico na bancada da Câmara, o que facilita o diálogo com parlamentares que ameaçam desembarcar da base aliada. O nome dele para o cargo foi antecipado pela coluna do Estadão. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, deputada federal Gleice Hoffmann, passou o dia de ontem em ligações telefônicas para acalmar os ânimos no PDT. Novas conversas devem acontecer nos próximos dias. Volney Queiroz é filiado à sigla desde 1992, quando ele tinha 20 anos. Hoje o Volney tem 52 anos. Ele foi líder na Câmara e fez parte do governo de transição em 2002. Ele fez parte da equipe de transição entre Bolsonaro e Lula. Para aliados de Lula, continua a nota aqui do Estadão. Os pedetistas sabem que não havia outra alternativa a não ser a demissão de Lupe, por causa do tamanho da crise criada com o escândalo dos descontos bilionários indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas. A oposição conseguiu as assinaturas necessárias para pedir para instalar uma CPI. E o impacto na opinião pública preocupa o Palácio do Planalto. Governistas também afirmam que, apesar de ter ficado incomodado a não ser consultado para a nomeação do novo presidente do INSS, Carlos Lupe, no fundo, entende todos os motivos da decisão do Planalto. Petistas acreditam que Lupe ter pedido demissão foi melhor para ele, porque a saída do cargo evitará um desgaste maior para si. Ressalto ainda que não há acusação de corrupção contra o agora ex-ministro Carlos Lupe e que ele terá tempo para se defender. Fora do ministério, Carlos Lupe reassume a direção nacional do PDT, da qual ele estava licenciado, e o presidente interino
era aqui o deputado federal cearense André Figueiredo, do PDT. Outra nota da coluna do Estadão. Após irritar o Palácio do Planalto, ao assinar o pedido de urgência para o projeto que anistia os condenados pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023, o deputado José Nelson, do PP, Partido Progressista do Goiás, foi oficialmente desligado do cargo de vice-líder do governo. Mas seu partido, o PP, ainda tem Mário Negromonte, do PP da Bahia, como auxiliar da gestão petista na Câmara dos Deputados. Outra nota: os gastos de turistas estrangeiros no Brasil bateram recorde no primeiro trimestre, com 2,4 bilhões de dólares. O volume de dinheiro no período é maior que o gerado pela a exportação de algodão, que foi só de 1,57 bilhão de dólares. E o dinheiro vindo com os turistas foi também maior do que a exportação de carne de aves e frango, por exemplo, que foram 2 bilhões e 300 milhões de dólares. Isso de acordo com dados do Banco Central. O ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou à coluna que o setor já se consolidou como um dos principais motores da economia nacional. Abre aspas para citar a frase do ministro Celso Sabino. Nós estamos mostrando que investir no país como destino também é investir em crescimento, emprego e desenvolvimento. Agora vamos para a página dos editoriais do jornal Estado de São Paulo deste sábado, dia 3 de maio de 2025. Primeiro editorial sobre um assunto que o jornal dá a sua opinião. Ministro cai, mas CPI ainda é necessária. Lula demorou, mas demitiu Carlos Lupe na tentativa de estancar o escândalo da roubalheira no INSS. No entanto, isso não pode servir de pretexto para enterrar a investigação do caso pela Câmara dos Deputados. E o pedido já foi feito com mais do que as assinaturas necessárias. São 171 e 185 assinaram o pedido de CPI para o INSS. E desses 185 assinaturas, cerca de 80 assinaturas são de deputados dos partidos da base aliada do governo Lula. Deputados, embora filiados a esses partidos da base aliada, estão insatisfeitos de alguma forma com o governo. E a maneira de dizer que estão descontentes é assinando matérias que que o governo não pretende que seja adiante, que vá adiante. Como essa, pedido de CPI para apurar a fraude no INSS. Segundo editorial, a farra dos conselhos. Governo Lula engorda vencimentos de ministros. Vencimentos é os ganhos, mistura salário, gratificação, chama de vencimentos. Governo Lula engorda os vencimentos de ministros e aliados com mais de 300 vagas em conselhos de estatais,
entidades e empresas privadas sem exigir qualificação nem experiência dos indicados. Esses conselhos é só para turbinar o salário dos aliados. Por quê? Porque ao participar das reuniões dos conselhos, os conselheiros ganham uma gorda, chamado de jeton, ganham uma gorda gratificação para se somar ao salário que eles já ganham como ministros. Eu termino aqui a leitura das páginas internas do jornal Estado de São Paulo e pergunto a Sara, o que é que nós temos aí nas páginas internas do jornal O Globo? Bom, Celi, nas páginas internas, o jornal O Globo escreve os seguintes textos de opinião. Brasileiro está atento para os riscos das mudanças climáticas. Mais da metade da população concorda que perigos são iminentes, segundo Datafolha. E o segundo texto, Justiça precisa libertar empresário turco-brasileiro detido em São Paulo. Naturalizado há 13 anos, Mustafa foi preso por acusação do regime autoritário de Erdogan. Já nas páginas de política, temos aqui a primeira matéria, que é sobre a reforma a conta-gotas. Lula frustra Centrão e próximas mudanças em ministérios seguirão sem contemplar os aliados. E a próxima matéria, ainda sobre política, ofensiva anti-MST mobiliza legislativos e a direita. Ao menos 25 projetos foram apresentados no mês passado em repúdio ao movimento. CPI avança em Mato Grosso, mas é barrada na Bahia, enquanto governadores abraçam Abril Verde a favor do agronegócio em contraponto ao Abril Vermelho. Nesta imagem, nós temos integrantes do MST em Aracruz, no Espírito Santo. O movimento organizou 30 invasões no mês passado, gerando reação política da direita nos estados. Após aval de Lula, líder do PT diz que discutirá fim da escala 6x1. Lindenberg afirmou que falará do tema com o presidente da CCJ, Paulo Azy. Após a sinalização dada pelo presidente Lula nesta semana, o líder do PT na Câmara dos Deputados, o Lindenberg Farias, do Partido PT do Rio de Janeiro, afirmou que deseja dar prosseguimento ao debate sobre o fim da escala de trabalho 6x1 na casa. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o parlamentar disse que levará propostas de emenda constitucional à PEC, que versa sobre o tema para ser discutida na próxima semana com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Paulo Azy. E a análise pelo colegiado seria o primeiro passo dado pelo texto desde a sua proposição, em fevereiro deste ano, pela deputada Érica Hilton, do Partido PSOL, em São Paulo. Transparência critica prisão domiciliar para Collor, Palácio. Por problemas de saúde e idade avançada, o ex-presidente cumprirá pena em uma cobertura de frente para o mar em Maceió. E aqui nós podemos ver que é uma região, obviamente, de área nobre. Prédio na praia de Ponta Verde, litoral de Maceió, onde fica a cobertura de Fernando Collor, prisão domiciliar e uso de tornozeleira eletrônica. Dino aponta teor vago em resposta de líder do PL. Sóstenes Cavalcante alegou imunidade parlamentar ao ministro, que cobrou explicações sobre suposto acordo de emenda. E ainda na área de política do jornal O Globo, Tarcísio não repetiria a estratégia Lula-Haddad com Bolsonaro, diz vice. Ramute avalia que o ex-presidente precisaria abrir mão da candidatura até o fim do ano para o governador aceitar a disputa. E aliados calculam até 10 baixas no primeiro escalão do governo de São Paulo. Secretários de Tarcísio devem disputar vagas de Senado, Câmara e Alesp. E Kassab é opção de vice numa eventual chapa à reeleição de Tarcísio. Já na editoria Brasil, um bom clima à mesa. Ingredientes do Brasil terão destaque no cardápio dos chefes da COP30, que acontecerá neste ano lá em Belém. O que levou
a escola da periferia a se tornar cívico-militar. Modelo criticado por pedagogos e questionado no STF, foi apoiado por pais, professores e alunos de colégio estadual em Brasilândia, localizado lá na zona norte de São Paulo, que querem mais disciplina. Mãe contrária teme repressão. E na área da economia, sobre os descontos irregulares, Lupe pede demissão. Fraudes no INSS levam à saída do ministro da Previdência. Lula escolhe substituto do PDT. Queiroz estava na reunião em que Lupe foi alertado. Até junho de 2023, indica que novo ministro, então número 2 da Previdência, ouviu denúncia feita por advogada no CNPS, mas ações só começaram no ano seguinte. E o presidente do INSS promete ressarcir lesados e sanear o instituto. China afirma que está aberta a negociar com os Estados Unidos. Pequim já teria uma lista, na verdade, de produtos americanos isentos, segundo a agência. E ainda sobre economia, regulação da inteligência artificial deve mirar risco, mas também preservar a inovação. No caso, aqui é uma entrevista com a diretora jurídica da maior plataforma colaborativa de programação do mundo, e a Shelley McKinley. Governo dos Estados Unidos pede que juíza desmembre anúncios do Google. Departamento de Justiça quer venda de servidor e bolsa de negociações. E a União Europeia multa TikTok por envio ilegal de dados em 3,4 bilhões de reais. Dona do aplicativo de vídeos nega ter fornecido informações de usuários europeus à China. Já na editoria Mundo, projeto preliminar. Trump propõe cortes drásticos em programas sociais e forte aumento do gasto em defesa. Já na política, o presidente reduz financiamento de emissoras públicas, PBS e NPR. Republicano acusa canais de cobertura tendenciosa e propaganda de esquerda lá nos Estados Unidos. E estes foram os principais destaques dos jornais do nosso país. Já gostaríamos de agradecer pela sua audiência neste sábado e convidá-los mais uma vez para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado e até a próxima oportunidade.